Conosco aqui nós temos a Márcia Lobo Vidotto, ela é nutricionista, autora desse livro aqui, Saúde Nua e Crua. Quero mostrar para você aqui, olha, Saúde Nua e Crua é um livro muito interessante, bastante informações, pesquisas. Ele é um livro escrito para prevenção e cura de doenças, peso ideal e total qualidade de vida. Márcia, prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. Vamos falar sobre um assunto que tem trazido muitas polêmicas durante os últimos tempos, porque vai e vem, tem pesquisa dizendo que o cafezinho é bom, que a gente precisa tomar um pouquinho de café, porque tem antioxidantes. A cafeína, na verdade, ela é considerada uma substância psicoativa de maior uso hoje. Ela está presente em diversas bebidas como café, chás, remédios, bebidas energéticas e outras, entre até doces, né? Em que plantas a cafeína pode ser encontrada, Márcia? Na verdade, o número é grande. São cerca de 63 plantas que contêm a cafeína. As mais conhecidas são o fruto do guaraná, a noz de cola, que explica a origem do nome de vários refrigerantes. A base de cola. Sim, temos vários chás, chá mate, chá preto, chá branco, chá verde. E temos também nas sementes do cacau e, obviamente, nas sementes do café. Mas você sabe, a maior preocupação não é nem a presença da cafeína nas plantas, mas justamente como você mencionou, a grande utilização dela. E hoje a cafeína ela está presente em produtos comuns, que são usados no dia a dia. Inclusive para as crianças. Da infância à terceira idade. E esse é o fato preocupante, né? Essa utilização variada, esse uso intenso da cafeína. A indústria do café tem promovido muitas pesquisas falando bem do café, mas a gente sabe, eu gostaria de saber como que a cafeína atua de verdade no organismo. Sim, com relação a esses antioxidantes, o café tem realmente alguns antioxidantes, são chamados polifenóis. Mas o interessante é que os polifenóis presentes no café, eles são os antioxidantes mais abundantes no reino vegetal. Então, ninguém precisa tomar café por causa desses antioxidantes. Onde mais a gente encontra os polifenóis? E esses polifenóis, eles estão ainda em maior quantidade nas frutas, nas hortaliças, nas frutas oleaginosas, nas ervas, nas especiarias. Então, na verdade... Seria mais um componente, na verdade, um item que contém esses polifenóis. Sim, e respondendo à segunda parte da sua pergunta, a cafeína, ela tira o brilho desses antioxidantes que ela tem, justamente por ser estimulante. E ela vai atuar no sistema nervoso central. E esse é o principal problema. E daí, como consequência, vamos ter vários outros danos. Vamos falar um pouquinho desses danos. A cafeína, por exemplo, vicia. Tudo que vicia, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? O interessante é que muitos pensam que não vicia, né? O que na realidade é a cafeína? E a cafeína ela é um composto químico, ela é classificada como alcaloide. E para a gente, a questão vai ficar mais clara quando a gente entende quais são outros alcaloides. E aí a gente vê, por exemplo, a teofilina do chá, nós temos a teobromina no chocolate, a nicotina do cigarro, todos eles de um mesmo grupo. E o uso de todos essas substâncias não é um simples hábito, é dependência sim. E nós temos muitas evidências científicas, temos um estudo que foi recentemente publicado pela Associação Médica Americana que constata que a cafeína ela é adicionada aos refrigerantes justamente devido à sua natureza viciante, exatamente para aumentar o consumo. Nada é por acaso, gente. Não. Agora é o seguinte, quanto tempo a gente precisa e quanto do consumo a gente precisa para se considerar um vício? Uma pessoa dependente, né? Uma pessoa dependente, exatamente. E esse é um ponto importante, porque geralmente as pessoas pensam que para ser um dependente, vício precisa de um consumo exagerado. E esse não é o ponto. Veja bem, a simples ingestão de 100 miligramas de cafeína por um período pequeno de 7 dias
já é o suficiente para a formação do vício. Uau, é muito curto o tempo. Onde eu encontro 100 miligramas de cafeína, por exemplo, dos produtos que a gente consome diariamente? Café, uma xícara média de café, pronto, já temos as 100 miligramas. Uma outra combinação que é muito usada, um refrigerante, uma lata de refrigerante, 40 miligramas, mais uma xícara de chamate de 250 ml, temos mais 60 miligramas, pronto. Só nessa combinação de refrigerante e chamate também já temos as 100 miligramas. Já é o começo para que já se inicie aí um hábito de dependência. Sim. Podemos mencionar também o chimarrão, que não é um produto específico do sul do Brasil. Na verdade, o chimarrão recebe outros nomes e ele é consumido em várias outras partes. Vamos relembrar os nomes: tererê, chimarrão. Exato. E o tererê, por exemplo, ele é consumido gelado no norte do Brasil. E o chimarrão, vamos usar o nome mais conhecido, ele 250 ml, que é uma quantidade pequena, e ele já pode conter de 58 a 220 miligramas de cafeína. Uau, é muita coisa. Sim. Porque a gente está falando de um produto só. Pense você que, de repente, quem faz esse tipo de consumo acaba consumindo chimarrão agora, aí mais pra frente vai ter um doce que contém a cafeína, mais pra frente um refrigerante. Então, a adição, a soma de todos esses produtos, no final do dia, vai dar um valor absurdo. E um produto que tem o seu consumo aumentado ultimamente é o energético. Uma latinha de energético de 250 ml também vai ter de 50 a 160 miligramas. Então, a moral da história é a seguinte: é muito fácil, mesmo com um consumo considerado moderado, a pessoa se tornar um adicto ou dependente da cafeína. Márcia, quando a gente pensa em dependência, em adicção, a gente também tem que pensar que para largar esse tipo de vício não vai ser uma coisa fácil. Vai gerar no mínimo uma crise de abstinência. Quais são os sintomas dessa crise? Sim, a síndrome de abstinência ela é real e ela ocorre mesmo. E isso ela é a grande prova, na verdade, do quão viciante Exatamente. Justamente é a cafeína. E, na verdade, essa síndrome ela vai se manifestar num período, por exemplo, de 12 horas a partir da cessação do consumo, e ela vai atingir um pico por volta de 24 a 48 horas e depois pode durar até uma semana. Uau! E a intensidade, na verdade, desses sintomas, ela vai variar de acordo com o grau do consumo. Vamos falar um pouquinho então dos mais comuns. O mais comum é a cefaleia ou dor de cabeça, e outros também, como a alteração do humor, irritabilidade. Exato, e a ansiedade, fadiga, sonolência, náusea e às vezes até mesmo vômito. Uau, tudo isso então se classifica, entra nos sintomas da abstinência, Exato. Da crise de abstinência. E na verdade qualquer pessoa que já consumiu algum produto cafeinado, por exemplo, o chocolate ou o refrigerante ou o café ou o chamate, e já tentou parar de consumi-lo, sabe que a dependência... Sabe muito bem do que a gente está falando. Exato, que essa dependência é real e a pessoa se conscientiza de que realmente o quão nociva é essa substância cafeína. Márcia, muita gente consome a cafeína em suas diversas formas por muito tempo, por um longo período e se sente bem e argumenta: olha, eu nunca tive problema, eu me sinto bem depois que eu consumo porque dá uma sensação de bem-estar. Mas eu queria falar um pouquinho então da cafeína, do uso da cafeína relacionado a problemas de saúde, como por exemplo a hipertensão arterial. Exato, a cafeína ela tem uma ligação direta com a pressão arterial, porque ela vai provocar, primeiro, uma constrição dos vasos sanguíneos, um aumento do batimento cardíaco e também uma maior liberação de adrenalina e outros hormônios. E é incrível, porque após a ingestão da cafeína, em questão de minutos, a pressão arterial já sobe. Mas esse é um processo que não é natural, que não é saudável
e que deve ser evitado. Olha, a gente está falando aqui a Márcia acabou de citar aqui que o café ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Que tipo de alterações esse efeito da cafeína no sistema nervoso central vai trazer para a gente? Ah, são muitos. Na verdade, a gente pode citar uma lista parcial. Vamos falar um pouquinho desses estragos. Então, desde a ausência de um sono reparador, até a anemia, a arritmia cardíaca. E nós poderíamos citar, por exemplo, alterações no humor, a própria fadiga. Euforia. E assim, uma sensação de que está tudo bem, mas logo depois aquilo cai. Então, e mesmo a irritação do trato urinário, a osteoporose, a enxaqueca, o estresse. Então, a lista realmente é grande. Para cada um desses efeitos que a cafeína vai provocar, tem uma explicação, tem estudos, inúmeros estudos. Por ser estimulante, a cafeína é considerada positiva no rendimento mental. Muita gente diz, olha, eu preciso para estudar, eu me sinto ativa, eu me sinto mais alerta. Mas isso não é bem verdade, né, Márcia? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa é dependente da cafeína e o nível de cafeína cai no organismo, o corpo vai pedir. E até que essa cafeína é reposta, realmente o indivíduo ele não consegue se concentrar, ele não consegue pensar com clareza e ele fica realmente naquele momento difícil. Mas quando ele repõe a cafeína, tudo melhora. Então, na verdade, a cafeína não é que ela fez algo de positivo, não. É uma substância psicoativa. A única coisa, na verdade, que a cafeína fez foi saciar a dependência. Ela, digamos assim, alimentou o vício. É claro que quando a cafeína ela é reposta ao organismo, há sim um estímulo extra. Mas esse estímulo extra, ele é passageiro, ele é nocivo, e ele cobra um preço muito alto, como nós estamos vendo hoje, não vale a pena. Não vale a pena, gente. Agora é o seguinte, além de todos esses problemas que a cafeína pode causar, um dos problemas mais comuns está relacionado com problemas digestivos. Por quê? É porque, na verdade, a cafeína, ela faz com que haja uma maior produção de ácidos estomacais. E, só para a gente ter uma ideia, só o café em si, ele tem 208 ácidos. E os outros produtos cafeinados também não ficam atrás. Então, além dessa maior acidez, há também uma redução na pressão da válvula entre o estômago e o esôfago. E aí vai causar, por exemplo, a azia, o refluxo e também vai estar na base da má digestão. Além do que, tem um outro ponto a ser salientado, o fato de todo produto cafeinado, inclusive o chamado café descafeinado, que apesar de ter uma quantidade menor de cafeína, ainda tem. Então todos os produtos cafeinados, eles são acidificantes. E eles têm um pH baixo, ele é ácido. E isso também vai contribuir para um pH ácido do organismo como um todo. Que, e isso causa um problemão. É um grande problema porque, na verdade, esse pH baixo é a raiz comum das doenças. A gente abre a porta do organismo para que o nosso sangue fique propício para os vírus, bactérias e os problemas, as doenças, para que elas consigam realmente se proliferar no nosso corpo, se desenvolver em nosso corpo. Sem dúvida, o ambiente vai sendo criado para isso. Márcia, quanta coisa a gente aprendeu aqui em tão pouco tempo e eu imagino que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente ia realmente, a lista não se esgotou por aqui, o estudo vai muito mais a fundo. Mas eu quero agradecer a sua participação, você que deseja conhecer um pouquinho mais do trabalho da Márcia. A Verdade Nua e Crua é um livro que ela escreveu, um livro bastante interessante, que fala um pouquinho sobre isso também. Você pode ter uma vida livre. Isso é importante, eu gostaria de saber isso. Na verdade, de qualquer substância que é viciante, é possível sim a pessoa vencer. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é a principal arma, informação. Porque quando a pessoa se conscientiza de que a cafeína ela é nociva, ela é tóxica, ela causa malefícios, a pessoa ela vai tomar uma decisão, eu vou parar o consumo. E uma coisa que eu gostaria de explicar, a diminuição da dose não resolve.
Então, enquanto houver cafeína no corpo, vai existir a dependência. Ok. Então, a questão, o consumo ele tem que ser parado como um todo. E É a maneira mais efetiva. é a mais afetiva, na verdade o corpo vai pedir, o ponto-chave é a resistência, porque os sintomas da síndrome de abstinência, eles desaparecem em poucos dias. Ok. E depois, com o consumo de água pura, com os alimentos saudáveis, com um estilo de vida apropriado, o corpo irá se renovar, irá se recuperar. Então é possível sim. E, na Graças verdade, a Deus. E é isso que eu desejo para vocês, uma vida livre de dependências, livre de vícios e muita saúde.